Olá, alunos. Aqui é o professor Fábio. Então, nós estamos retomando aqui as nossas atividades. Agora nós chegamos na situação de aprendizagem 4, tá? Que vai falar um pouquinho sobre sequências. Então, no vídeo a seguir, vocês vão estar acompanhando um pouco sobre sequências numéricas, né? Que existem também sequências que estão presentes na natureza, tá bom? Então, acompanhem. E lembrando, né, que os outros vídeos das outras situações de aprendizagens estão no canal que eu mandei para vocês. Então não deixem de entrar no canal para vocês assistirem as outras correções, tá bom? Então vamos lá. Aprendizagem 4. Atividade 1. Em busca do padrão do canto perfeito do Curió. Então, nessa atividade, vocês estão deparando com sequências que estão presentes na natureza. Então, alguns animais conseguem imitar sons de tal forma que representa uma sequência matemática. Então, o canto do curió, né, um pássaro aqui da fauna brasileira, é capaz de produzir um som que tem uma particularidade de um canto que tem 13 notas. Tá? Então temos aqui são sequências que vocês podem estar fazendo uma pesquisa através desse code e vocês conseguem então observar essa sequência do curió. É bem curioso porque ele começa a cantar essas notas e depois com o tempo eles começam a repetir essa mesma sequência e acaba ficando bem harmonioso. Tá? Então vale para vocês uma pesquisa sobre realmente como identificar essa sequência, tá bom? Muito bem. Vamos para a atividade 2, né? Classificando sequências e estabelecendo padrões. Bom, a ordem dos elementos de uma sequência pode caracterizar um padrão. Por isso, ao mudar a ordem de qualquer elemento, teremos uma nova sequência. Passaremos a designar os elementos da sequência por termos de uma sequência e padrão por regras de formação. Tá? Então, vamos lá. Na atividade 2.1, veja sequências de figuras. Quais os 3 próximos termos? E explique a regra de formação. Então, nessa letra A, vocês observam então que os termos, o primeiro termo nós temos aqui uma carinha, o segundo termo um coração. O terceiro termo repete a primeira carinha e o quarto termo repete o coração. Então observe que os termos, né, são só apenas 2 termos diferentes, tá? Então aqui é fácil perceber então que o próximo vem uma carinha, depois um coração e uma carinha. Então aqui eu tenho então um exemplo, né, para que eu possa colocar ali a nossa sequência. Vamos selecionar isso aqui e colocarmos lá. Então para vocês poderem desenhar então aí em cima, né, como está aqui. Já na letra B, nós temos aqui o raio, o primeiro termo, o sol, o segundo termo, a lua, o terceiro, e depois repete aqui o raio. Então, obviamente, nós temos uma sequência de apenas 3 elementos. Então, o próximo elemento que vem depois do raio, aqui nós temos então o sol, a lua, e logo em seguida o raio, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui para nós darmos a nossa sequência final, tá? Só vocês desenharem aí no caderno de vocês, tudo bem? Na atividade 2.2 diz, na sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indique quais são os 2 próximos termos e explique por quê. Então, nós temos apenas 2 próximos termos. Então, o que são termos? Termos são os elementos que vai aparecer. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sequência, tem apenas 6 termos. Então, ele quer mais 2. Então, ao fazer aqui na frente, vamos fazer aqui, então, atividade 2.2. Né? A nossa continuação aqui. Eu tenho 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, então 7 e o 8. Então, colocamos aqui a nossa próxima sequência. Então, aqui é fácil observar que qual é o padrão aqui? O padrão é que sempre está acrescentando uma unidade ao termo anterior. Tá? Então, o 2 para o próximo termo acrescenta 1. Bem simples essa sequência. Na atividade 2.3, escreva a sequência dos números naturais menores que 8 e classifique-os como finita e infinita. Então, a sequência dos números naturais menores que 8
seriam assim. Então, o 8 não entra na sequência. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, como nesse caso aqui, o nosso 0 seria o nosso último, né, ou primeiro termo natural, então é uma sequência finita, ok? Ela termina aqui no 0, tá? Observe aqui, importante aqui, ó, os números naturais, né? Os naturais somente os números positivos. Na questão 2.4, observe a sequência infinita, 2, 5, né, 8, 11 e 14. Qual a sua regra de formação? Bom, nós observamos que o primeiro termo é 2. O próximo termo é 5. O que aconteceu? Ele pegou o primeiro termo, que é 2, e acrescentou 3. Né? Aí nós obtemos o 5. O próximo termo, ele vai pegar o 5 e vai acrescentar 3, e aí obtém o 8. O próximo termo, ele vai pegar o 8 e acrescenta o 3 e obtém 11, e assim por diante. Nós temos o 11 mais 3 unidades, e aí nós vamos ter o 14, e assim vai para o infinito. Então essa sequência, ela tem esse padrão. Qual é o padrão? De acrescentar 3 unidades ao termo anterior, tá? Então ela sempre acrescenta 3 unidades ao termo anterior, e assim ela vai progredindo, né, infinitamente. Na atividade 2.5, qual é a regra de formação encontrada até o oitavo termo da sequência? Então observe que a sequência da letra A, ela apresenta 1, 2, 3, 4 termos. Então nós queremos aqui mais 4 termos seguintes. Então vamos fazer aqui essa sequência aqui, ó, que está faltando. Então observamos que ela está diminuindo de 5 em 5, então 5 tira 5 dá 0, depois tira 5 menos 5, tira 5 dá menos 10, tira 5 dá menos 15. Então aqui nós chegamos então ao último, o oitavo termo da sequência. Tá certo? Na letra B, ele quer também até o oitavo termo, mas nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está faltando apenas mais 2 termos para a sequência. E observamos aqui que o padrão de formação está sempre descontando 4 unidades ao termo anterior. Então começamos o 6, tira 4, dá 2, tira 4 dá menos 2, tira 4 vai dar menos 6, tira 4 dá menos 10. Se nós tirarmos 4 vai dar menos 18. E se tirarmos mais 4, nós vamos ter aqui, ó, 22. Então aqui seria o nosso oitavo termo, ok? Já na letra C, observe o padrão 1, 4, 9, 16 e 25. Então, se nós acharmos que, ó, do 1 para 4 nós temos 3 unidades, do 4 para 9 nós temos 5 unidades. Então observe que não é um padrão a gente acrescentar o mesmo valor. Então temos que pensar em uma outra estratégia. E uma outra estratégia interessante é observar que aqui nós falamos em números quadrados perfeitos. Então, por exemplo, o primeiro termo, se eu elevar ao quadrado, dá exatamente 1. O segundo termo, se nós pegarmos o 2 e elevar ao quadrado, dá exatamente 4. O terceiro termo, se eu elevar 3 ao quadrado, dá 9. Então observe que o padrão é esse. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é o 25, então o próximo termo, 6 ao quadrado, seria o nosso 36, né? Então vamos colocar aqui na frente a minha sequência, 36. O próximo termo, 7 ao quadrado, é 49, e o próximo termo, 8 ao quadrado, é 64. Então essa é a lei de formação da letra C. Na atividade 2.6, considere a sequência finita com 5 termos, descobrindo a regra de formação em registro. Tá, então na letra A, então ele diz assim, a regra de formação é adicione 4 ao termo anterior. Então se eu adicionar 4 ao termo anterior, aqui 5, eu vou obter 9. Adicionando mais 4, eu vou obter 13. Ao adicionar mais 4, eu tenho 17. Como estou adicionando, estou indo para a direita, se eu quero voltar para a esquerda, então eu subtraio 4. Então 5 tira 4 vai dar 1. Tá? Então quando eu quero voltar, então eu faço ao contrário. Na letra B, mesma coisa. Multiplique o termo anterior por 3 e subtraia 2. Então, para o lado direito, a gente vai fazer a sequência. Porque eu tenho o termo 10, então se nós multiplicarmos por 3, 30,
e tirar 2, então, bem simples, dá 28. Aí, para o próximo termo, a gente faz a mesma continha. Então, 28 multiplica-se por 3. Então, isso vai dar 84. E desse 84, vamos tirar 2. E ao tirar 2, eu vou ter, então, o elemento 82, que é esse quinto elemento aqui da sequência. Mas para saber o lado esquerdo do 10, a gente tem que fazer o processo contrário. Se aqui diz que primeiro eu multiplico por 3 e subtraio a 2, então primeiro eu tenho que fazer essa operação contrária aqui. Vou ter que adicionar 2 ao termo que eu tenho e depois dividir por 3. Então, fazer o processo inverso. Então, ao somar 10, vou somar 2, então vou obter 12. E desse 12, nós vamos dividir por 3. Então, obtemos o número 4. Tá? Então, observe que se nós fazermos agora o correto, multiplica-se por 3, 12, tira-se 2, 10, deu certinho. Então, fazendo a mesma ideia pelo 4, basta a gente acrescentar 2 e depois desse valor nós dividimos por 3. Ao dividirmos por 3, então nós obtemos o resultado 2. Muito bem. Na letra C, divide o termo anterior por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. Agora, seguindo a sequência, 1 dividido por 2 vai dar meio. Meio dividido por 2 é 1/4. E 1/4 dividido por 2 é 1/8. Tá? Seguindo a sequência. Na letra D, eleve o termo anterior ao quadrado e divide por 2. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2. Eleva-se ao quadrado, 4. E do resultado, divide por 2. Então, 4 dividido por 2 aconteceu de dar 2. Então, o que acontece aqui? Os próximos elementos vai fazer a mesma regrinha que está sendo solicitada, mas como deu o mesmo resultado que o primeiro elemento, então continua sendo sempre 2. Tá? Então, isso daqui fica dando um loop, né? É como se estivesse dando um loop infinito aqui na sequência. Tá? Sempre vai dar o mesmo resultado. Agora vamos para a última questão dessa atividade 2.7. Na sequência abaixo, classifique como recursiva e não recursiva, justificando sua resposta. Então, uma sequência recursiva é toda sequência que você consegue identificar um padrão. Tá? Para você, a partir do primeiro elemento, existe um padrão para encontrar o próximo elemento. Quando você identifica isso, então nós temos que uma sequência é recursiva. Caso contrário, não recursiva, a negação. Ok? Então, olha a letra A. Então, você tem 11, 21, 31, 41. Então, os próximos a gente sabe muito bem que seria 51, 61 e infinito. Então, observe que há um padrão de uma soma de 10 elementos. Tá? Então, basta somar de 10 em 10 que nós encontramos o próximo elemento. Portanto, como há um padrão de um valor que nós aplicamos sempre ao valor anterior, então nós temos uma sequência recursiva. Tá? Então, letra A. Na letra B, vamos observar se há um padrão. Então, tem 8, 8, 13, 12, 13, 10, 9. Então, observe que nessa sequência não há um padrão definido. Não temos como saber exatamente qual é o próximo elemento a partir do 9. Então, nesse modelo, nós temos uma sequência não recursiva. Está ficando claro o que é uma sequência recursiva e não recursiva? Então, vamos observar a letra C. A letra C, o primeiro elemento é 2, o próximo elemento é 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então, nós temos aqui, do 2 para o 3, nós temos 1, 5, 7. Então, esses elementos são muito conhecidos nossos, são os números primos. É uma sequência dos números primos. E na sequência dos números primos, nós não conseguimos identificar qual seria o próximo primo simplesmente a partir de uma soma ou de uma multiplicação. Então, não há uma fórmula definida para a sequência dos números primos. Então, portanto, aqui nós temos uma sequência não recursiva. Na letra D, é fácil observar que um elemento, basta a gente acrescentar 3 unidades que nós descobrimos quem é o próximo elemento. Então, menos 6, menos 3, 0, 3, 6. Então, é fácil observar aqui que o próximo elemento seria 9, depois 12 e assim por diante. Então, portanto, a letra D é uma sequência recursiva. E com isso, nós finalizamos a atividade 2 da situação de aprendizagem. Espero que vocês tenham compreendido.
tá? Qualquer dúvida, entre em contato via WhatsApp, tá? Ou pelas plataformas que vocês já conhecem. Abraços.